Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Fala pessoal, estamos começando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, TV aberta, mas também para você que está no nosso YouTube, seja muito bem-vindo. Nosso convidado de hoje não é a primeira vez que senta por detrás desta mesa, Um repeteco. onde já se passaram tantas celebridades. Então, quando o cara volta a segunda vez é porque alcançou um respeito muito grande nosso. E na terceira vez se torna sócio e investidor do programa. Olha aí. Positivo. E o Adilson vai fazer as apresentações devidas. Por falar em investidor, o nosso convidado hoje, ele é investidor, é um ex-servidor público. Parou de mamar Parou de... nas tetas do governo. E ele decidiu ser investidor e está crescendo nisso, no sentido principalmente agora de nos ensinar a não perder dinheiro. O nosso convidado de hoje é o Kenier Ribeiro. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Coloque os aplausos na edição. Só isso? Gente, é uma alegria estar aqui nessa manhã, tarde e noite com vocês. Vim aqui novamente, estou aqui novamente porque da primeira vez parece que não convenceu. Foram outros assuntos, foi ministério, música, verdade. família. E hoje a gente vai focar mais sobre um evento que vai acontecer, inclusive, Yes. próxima segunda-feira, Isso. porque este programa vai ao ar no sábado, não é isso? Na Não, sexta. Na sexta. Pô, meu amigo, aí não Na fala sexta. assim. Não, mas no sábado também vai, porque da outra vez eu assisti no sábado. É porque no YouTube fica a qualquer hora. É mesmo? A hora que você quiser. Eu achei que era igual. Corte nele, hein? Eu Vai achei ser que era um igual corte. TV de tubo, que a gente tinha que ficar trocando o canal. Não, mano. Pô, quando eu era criança, que eu queria que passasse meu programa, eu chegava bem É ruim pertinho quando o da TV, convidado assim, tem ó. amizade que. Ei, passa o desenho de cabo. É ruim quando a gente tem amizade com o convidado, que a gente não respeita tanto. Não, é sério, eu conversava com a TV. Eu chegava no alto-falante da TV e Não, é gritava. sexta-feira. Então é bom, aproveita o espaço. Na TV aberta, sexta-feira, às 20h40. Pronto. É isto. Feita a propaganda com propriedade dessa Mas vez. então, voltando, esse programa vai sair às sexta-feira, às 20h40, na TV Amazônia, e a partir das 20 horas no YouTube. Estreia. E o evento vai ser na Segunda-feira, dia 30, Negócios do Reino. NDR. na sede regional Pasteur de Santarém, Avenida Borges Leal, 2213. 2213. Vamos pro primeiro tópico? Primeiro tópico. Vamos lá. Primeiro tópico. Casa ou cartão? Não, Não. Primeiro tópico, carreira. Carreira. Ah, desculpa, vamos voltar a fita então. A Vamos gente lá. vai voltar. Na verdade, a gente vai perguntar para o Kenier, porque eu conheço só duas pessoas que passaram no concurso sem estudar. Uma eu não posso citar, porque é muito pessoal, né? Quando eu pegar a permissão dela, eu posso falar. Quando eu pegar a permissão da minha cunhada. E aí e a outra pessoa foi o Kenier. Né? O Kenier tem uma história muito, muito interessante, porque o Kenier era servidor da Petrobras, né? Kenier era empregado Sim. público da Petrobras. Você vai contar a história dele ou tu vai deixar ele contar a história? Petrobras Transporte S.A. É porque como ele assumiu o papel de entrevistador, Hoje tá diferente, ele já né? tá É verdade. fazendo o teu papel de Mas bora lá, responder. Kenier. Como foi essa experiência Agora. para entrar no serviço público e depois a saída dele, que também é interessante. Certo. Agora sim. Estava eu em Manaus, Amazonas, um jovem mancebo, ainda tentando se encontrar na vida, quando, na minha época, namorada, que hoje é minha esposa, Tua ex-namorada. não é ex-namorada, até hoje é minha namorada, linda, maravilhosa, está grávida. Quer evoluir, né, tua esposa? Não, mas a gente continua namorando e bem. Tá bom, você estragou a piada. Minha esposa linda, ó, Difícil. ela está grávida no próximo final, da minha filha que vai vir aí, a Evinha. Evinha, minha filha, também como você vai ficar no YouTube para sempre, né?
Beijo pra você. Uma vez na internet. Pra sempre. Pra sempre na internet. A gente não sabe, né? É verdade. A gente tá alugando espaço no YouTube. Rapaz, hoje Quando acabar o aluguel. Vocês estão serrando e aparando um e outro aí. É igual, mano. Não, nós temos também eventos climáticos catastróficos que podem acontecer. Políticos. Políticos também, né? Bora lá. Ah, Nem entra nisso, por favor. porém, sim, minha esposa linda, beijo, te amo. Evinha, Ana beijo, Paula, amo. inclusive, que estava agendada para vir aqui. Tá fugindo. Doutora Ana Paula está fugindo. Estão de olho em você aqui, tá? Vamos lá. Ela chegou comigo e falou: vai fazer o concurso da Petrobras? Que concurso, amor? Eu sou missionário, eu quero viver, sabe, do evangelho de Deus. O Senhor vai trazer, né, Cuidado. aves, vão trazer comidas para nós. Beberei da água do rio Amazonas. E ela: não, vai fazer o concurso. Eu falei: tá bom, eu vou fazer. Vai estudar. Aí eu, né, peguei alguns gibis, algumas revistas e tal. Daqui é bom. Eu quero deixar bem claro que eu nunca fui o aluno nota 10. Eu sempre fui o aluno nota 7, 7,5. Eu estudava... Quanto é que é a média? A média é 7, passo com 7,5. Quanto é que é a média? É 6, passo com 6,5. Então, eu sempre fui o aluno nota média, mas eu sempre sentei, eu era o primeiro da fila, não anotava nada, porque eu sabia que eu não ia estudar em casa. Mas eu não saía da sala de aula e não parava de perturbar o professor até entender. E às vezes eu tinha problema com alguns colegas, falavam: Kenny, ele já explicou isso. Eu falei: cara, mas eu não entendi. E já tive problemas por causa disso. Mas eu, né, como diz aquela, eu estou pagando, eu só saio daqui se eu entender. Isso se estendeu até a faculdade. Aqui não mudou. Então, eu amo discutir, conversar, ganhar, me instruir, né? Enfim. E foi numa manhã de sábado, se eu não me engano, ou foi sábado ou foi domingo? Foi domingo. Domingo. Eu estava dormindo e a Tu minha... tinha ficado até de madrugada jogando videogame. Exatamente. Poxa, ele lembra mais do que eu, cara. É porque Você... ele já me contou a história, por isso. Fiquei até de madrugada jogando videogame, né? Porque, afinal, faltava menos de 24 horas para a prova e já não precisava mais estudar, então eu vou relaxar. Eu não tinha estudado antes. Posso fazer um parênteses? Pode, faz Isso que ele fez contigo, O quê? dele contar a história Aham. pelo convidado. Sim. Ele fez com o Luciano Subirá. Ele fez com o Theo Hayashi. Então, assim, se preocupa não, porque ele conhece, ele faz o dever de casa para fazer o programa. Ele é meu advogado, então ele tem... Tá bom, tem autoridade. Ele tem Tá autoridade pra com a falar. procuração na mão. Exatamente. Quando você perceber que eu falei alguma coisa que vai me comprometer, você já me corrige em cima, certo? Meu advogado. Consigliere. Desculpa, fechei o parênteses. Sabe onde você parou, Bem, né? então aí a minha esposa, que na época era minha namorada, e até hoje chegou comigo e falou assim: acorda, hoje é o dia da prova. Prova de quê, amor? Prova da Petrobras. Tá, vamos lá. E aí eu fui, não tinha dormido direito, fiquei até tarde, né, jogando videogame. Aí cheguei na prova, entregaram a prova, silêncio e tal, isso aqui, aquele silêncio, aquele ar-condicionado Tensão. gostoso. Pessoal tenso. Todo mundo tenso, mas eu tinha esquecido caneta, aí peguei uma caneta emprestada, mas assim, ó, silêncio, ar-condicionado, e aí primeira questão, acorda. Ai, Falei: mano, eu não vou conseguir fazer essa prova, peraí, com licença. não acredito nisso. E botei assim, vai despertar em 15 minutos. E dormi. Apaguei, mas apaguei assim, eu falei: De babá. ou eu durmo e acordo e vou fazer a prova consciente do que eu estou fazendo, ou vou ficar capengando aqui por 2 horas, que se não me engano era o tempo da prova, e vou acabar errando. Eu falei: não, eu vou dormir. Aí existe aquele negócio que 15 minutos de um sono bem dormido equivale a não sei quantas horas de... Eu fiz isso. E aí, quando deu 15 minutos, o relógio, eu acordei. O instrutor estava de lá, na mesma distância que está o Magno daqui, rindo de mim.
Ele tá tudo bem? Aí eu, não, tudo bem, tudo Com bem. pena da sua família. O pai investiu tanto nesse jovem. E o cara não dá valor nem a um concurso desse. Tanta gente querendo essa vaga. É verdade. Mais ou menos. E Pensam aí eu nisso, fui né? fazer a prova e assim, quem já assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, foi mais ou menos aquilo. A prova, o que constou na prova foram exatamente coisas que eu sabia, por incrível que pareça. Parece que a pessoa fez a prova para mim. Então, aquilo ali, para mim, eu comecei a fazer a prova e falei, cara, ou eu sou um gênio, ou Deus está sendo muito bondoso comigo. Detalhe, já pulando aqui, lá na frente eu peguei a prova anterior, eu olhei, não sabia nada da prova anterior, mas aquela prova tinha sido feita para mim. E eu fiz a prova, terminei a prova assim, falando... A minha esposa foi, minha namorada na época, foi me buscar e falou assim, e aí, Kenny? Eu falei, amor, Deitei na prova. ou eu sou muito burro, porque a prova estava assim. Não vou dizer que estava fácil, mas os assuntos todos eram assuntos que eu dominava. Sério, sério. Bem, vamos esperar. E aí, beleza. Esperei por 2 anos, continuei fazendo a obra missionária, trabalhava de intérprete, trabalhava dando aula de música, enfim, tudo que aparecia. Eu trabalhei como chapeiro, né, de lanchonete, trabalhei, né, a época que eu morei nos Estados Unidos, trabalhei como atendente de McDonald's, já trabalhei de tudo, quase tudo. E quando, 2 anos depois, eu lembro que eu estava chegando de uma viagem missionária, Não, continua. Estava chegando uma viagem missionária, e aí eu cheguei em casa, tal, né, com aquele bando de mala e tal, aí a secretária lá de casa, né, a diarista, que nem chegou uma carta para ti. Carta para mim? Aí eu peguei a carta, Meu amor. Petrobras, aí eu... Linha do tempo, que ano foi isso? Ah, rapaz, eu deveria ter anotado isso antes, porque agora... Eu entrei na Petrobras em 2007. Isso foi 2 anos antes, então 2007, 2005. 2005. Legal. Aí, quando eu abri, inclusive, tinha um missionário comigo, né, enfim, ele foi lá para casa, depois ele ia arranjar uma carona. Quando eu abri, ele falou, você foi aprovado no concurso Petrobras Transpetro, né, Transpetro SA, que é a parte de logística da Petrobras. Rapaz, mas eu não aguentei, sabe? Vibrei, tal. E se eu tinha algo... interessante isso, uma coisa também, falar sobre meu pai. Eu me alegrei naquele momento, mas depois eu sentei e fiquei, será? Será que isso é para mim? Né? Afinal, eu sempre sonhei em trabalhar como missionário, né? Quem sabe um dia ser pastor e tudo. Cheguei a fazer, inclusive, prova para o Sagrado Ministério, para poder estudar teologia, passei. Mas, enfim, e eu fui conversar com meu pai, falei, pai, acho que isso aqui não é para mim, eu acho que isso é coisa, né, do mundo, que está querendo me desviar do meu propósito. Ele falou, Kenny, Deus, quem é que comanda a tua vida? É você ou é Deus? Eu falei, é Deus. Você acredita que essa porta, quem abriu foi você ou foi Deus? Eu falei, bem, todas as portas, quem abre e fecha na minha vida é Deus. Se Deus abrir uma porta, meu filho, entre. Mas, pai, vai mudar muito a minha vida, meu propósito, meu alvo, Kenny. Se Deus abrir uma porta, entre. Porque se de repente, tudo bem, vamos dizer que não foi Deus, que foi o diabo que abriu a porta. Deus que cuida de ti, ele vai fazer assim, meu filho, não é por aqui, ó. Volte, vá para lá. Agora, nunca deixe de entrar numa porta que Deus abriu. Porque se for a porta errada, Deus vai reconduzir as coisas e vai levar você para o caminho certo. Mas não deixe de abrir. Meu filho, se você chegar lá e perceber que não é isso, saia, vai embora. É verdade, está certo. Então eu vou entrar. E eu entrei. Fiz... aliás, depois da chegada da carta até eu ser chamado, passaram mais 1 ano e 11 meses, porque com 2 anos, o que é que acontece? O concurso, ele vence, caduca, sei lá. Vence. E com 1 ano e 11 meses, 11 meses, caramba, no limite. chegou uma passagem de avião indo para Rio de Janeiro,
Aquele prédiozão lá da Petrobras. Exatamente. Onde é? Em Botafogo, né? Na Glória? Não, Na não, Glória? não. Não, Ali Zona no Sul, centro mesmo. No Quer centro dizer, mesmo? agora não é mais, mas na época era no centro. Inclusive, o CNCO, que é a Central de Controle Geral, era lá. E ali na Candelária. Sim. Na Candelária. E aí, Ah, tá. eu achei, inclusive, que tinha dado ruim já, porque, enfim. Mas eu fui. E aí a minha vida mudou completamente, as coisas começaram a andar de maneira orgânica, sem eu precisar fazer força nenhuma, né? Logo me destaquei assim, assim, modéstia à parte, eu me destaquei muito fácil aí nessa questão da Petrobras, porque a Petrobras, apesar de ter sido um concurso na área de operação, ela tem a parte administrativa e eu sou formado em administração. Né? Então, eu logo me envolvi com a área administrativa e logo, assim, normalmente o pessoal da operação não está nem aí, mano. Papel para o pessoal da operação é para tacar fogo e dane-se, assim, sabe? Deixa eu botar E rapidinho um eu negócio, tinha Chico. outro perfil, então logo eu me destaquei na área administrativa. Essa questão da presença do teu pai, Sim. de uma paternidade, de uma liderança dando direção, é muito importante, né, cara? Eu tive uma experiência semelhante quando eu entrei no Exército. Então, eu fui também para um lugar que eu não pretendia ir. Eu saí do Rio de Janeiro para a fronteira. Fiz o inverso. Você saiu do norte para o Rio para fazer o curso. Eu saí do Rio para o extremo norte, para a fronteira, né? Só que eu fui para Macapá e eu estava feliz em Macapá pensando que ia ficar lá. Só que a minha vaga era na fronteira, no meio da selva mesmo. Aí, quando eu peguei o ônibus para ir de Macapá para o Oiapoque, né? Limite lá do Brasil. Sim. O Iapoque mesmo. Oiapoque mesmo. Cara, viagem horrível. E eu não conhecia nada. Cara, estrada horrível, ônibus horrível, aquela coisa. E aquela dúvida, será que é isso mesmo, cara? O que eu estou fazendo aqui? Aí no meio do caminho mesmo, um lamaçal terrível, chovendo, inverno na Amazônia, ônibus quebrou. Eu consegui um telefone fixo no borracheiro, liguei pro meu pai, que estava em Belém. Sim. Aí eu falei, pai, vou pedir para ir embora, não vou ficar nesse negócio não. Aí ele falou a mesma coisa para mim. Aí por isso que me lembrou, né? Entendi. Falou assim, cara, vai. Se você não gostar, se você achar que não é, mas não deixa de ir. Exatamente. Vai lá ver. Se você não gostar mesmo, vê que não é para ti, pede para ir embora e volta para casa. Eu era solteira, né? Aí eu lembrei disso, mas foi importante eu ir porque eu vi que não era... Na verdade, foi muito bom, né? Mas aquele medo do novo, né, cara? Sim, sim. Até porque a gente, conforme a vida vai se desenvolvendo, a gente vai criando planos, né? Alvos e tudo, e de repente... E é bom ter esse porto seguro, alguém que você possa consultar nesse momento de... assim, Deus sempre usou meu pai para trazer respostas para mim. E normalmente respostas que eu não estavam condizentes com aquilo que eu queria, né? Legal. E eu acho que a questão de honrar pai e mãe é um princípio que a gente não deve nunca, né, desprezar. Verdade. Eu acho que a principal, vamos dizer, a principal fonte de informação que Deus pode utilizar seria a vida dos seus pais. E isso vai, inclusive, contra muitos princípios de algumas instituições, né, eclesiásticas, digamos assim, que diz que se você tem autorização do seu líder, então tá ok. Não define bem os níveis de autoridade sobre a pessoa. Eu não, né? Eu vi um problema que aconteceu na família de uma amiga minha, de uma igreja lá de Manaus, que eu não vou citar nome, mas ela chegou com o pai dela e falou assim, pai, tô namorando. Aí o pai dela, poxa, filha, legal, mas você nunca falou nada para mim? Ele falou, não, mas eu já acertei com meu líder já falou com o líder dela, tá tudo ok. Ele ficou assim, falou, minha filha, a autoridade de Deus sobre sua vida aqui na Terra sou eu, não é seu líder, não. Se ele quer namorar com você, ele tem que vir conversar comigo. Tudo bem, a liderança eclesiástica vai cuidar a questão, né, de como vai ser, talvez, sei lá, uma questão mais bíblica, sei lá. Mas a questão de autorização é pai e mãe. E esses princípios, isso tem acontecido muito, sabe? Mas, enfim, isso é outro assunto. 10 anos depois, aliás, com 5 anos, eu já comecei a me incomodar com aquele trabalho, né? Porta que Deus abriu, nunca pensei diferente. Mas eu achava que a vida tinha algo a mais.
E aí eu comecei a estudar, procurar outras coisas e tal. Sempre tive métodos de controle financeiro na minha vida, sempre tive tabelas, sempre busquei entender melhor, mas nunca tinha me envolvido com o mercado financeiro, que achava uma coisa muito complexa. Mas a questão de benefício, cartão de crédito, essas coisas, eu sempre me envolvia, sempre estudei e fazia planilhas tal, e métodos, e cheguei a ensinar outras pessoas os métodos. Mas, fatalmente, né, a gente acaba indo parar no mercado financeiro, falando, não, está na hora de eu aprender isso aqui. E eu já com 10 para 11 anos de Petrobras comecei a estudar isso e encontrei um mundo novo, área de investimento. E comecei a investir nisso. Começou a vir resultado, até chegar um dia que eu falei, não está valendo a pena mais ir trabalhar na Petrobras. Porque isso já está atrapalhando a minha principal fonte de renda. A minha principal fonte de renda, que são o trabalho de trade e o trabalho de investimento, já tinha ultrapassado a fonte de renda que era a Petrobras. Inclusive, incluindo benefícios, né? Incluindo benefícios. E aí eu conversei com a minha esposa, que já era minha esposa, né? Ela falou, Kenia, tu que sabe, você é responsável aí pela carreira. E isso é uma coisa interessante também, para fazer um corte aqui, a questão de finanças dentro de casa, da família, né? Existe certo e errado? Olha, eu não vou entrar nesse método porque eu não sou pastor, nem guru, né, para dizer o que a Bíblia diz em relação a isso. Mas uma coisa é certa. Deixará homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ali eles serão um. Não é um para ir para a cama e ser um na cama. Não, ser uma pessoa só. Então, desde o início do casamento, eu conversei com a Ana, falei, amor, dinheiro é da família. Não existe meu dinheiro, não existe teu dinheiro. E durante 10 anos, não, mas eu acho que durante uns 8 anos eu sustentei a minha esposa, porque ela era estudante de medicina. Estudou medicina, fez residência, fez outra residência. Perdão. Fez residência, fez outra residência e tá tudo bem. Ela precisava comprar, a gente conversa alguma coisa mais cara, a gente conversava, comprava, ou então ela comprava normalmente. Hoje, né, depois de um tempo, ela começou a ganhar mais do que eu, depois isso se igualou de novo e a gente vive agora, né, a vida toda, durante a vida toda a gente fica nesse altos e baixos. Agora que eu estou no mercado, tem épocas que o mercado está explodindo, eu estou ganhando mais do que ela. Tem épocas como a gente passou agora, 2021, foi péssimo para o mercado, péssimo. Quem conseguiu ganhar dinheiro foi quem trabalhou vendido, né? Mas ela teve que segurar a onda, legal, entendeu? E tudo bem, porque o dinheiro é da família. É da família, todo o dinheiro, todo. Eu trabalho, ela trabalha, se no dia que meu filho trabalhar e tal, enquanto eu estiver em casa, o dinheiro vai todo para um caixa só. E aqui nós vamos definir, e aí quem cuida disso aqui sou eu, definir para onde vai cada coisa, entendeu? Isso evita qualquer tipo de soberba dentro do casamento. Isso, cara, é claro isso, é claro. Quando a gente tem dividido, e eu já atendi algumas pessoas que vinham me procurar pedindo orientação financeira, onde o marido não sabia quanto a esposa ganhava e a esposa não sabia quanto o marido ganhava. Eu falei, meu amigo, peraí, como é que tu não sabe quanto a esposa ganha? Cada um tem seu orçamento. Porque eu cuido dessas dívidas, ela cuida das outras. Gastos escondidos. Exatamente. Eu falei, mano... Isso é uma porta para uma crise terrível. Isso não é legal, cara. Não é legal. Não vou dizer se é certo ou errado biblicamente, mas na prática, financeiramente, vamos falar que financeiramente, isso não é legal. Se vocês têm fonte de renda, vocês têm que evoluir junto à fonte de renda. Vocês têm que investir junto, vocês têm que gastar junto, vocês têm que viajar junto, fazer tudo junto. E só vai conseguir esse controle quando tiver tudo junto na mesma caixa e dizer... é o princípio da sinergia, né? Você tem que somar. Não pode, exatamente. Né?
E, enfim, então, conversei com ela, falei, meu amor, é isso. Ela falou, Keniê, ore, peça a Deus e vamos em frente. E aí eu fui, né, depois, quando eu já estava fazendo... Isso demorou uns 2 anos ainda. Quando eu estava fazendo 13 anos já de Petrobras, eu fui lá assinar minha carta de demissão. Todo mundo ficou assustado, espantado. Eu fui no meu centro de operações lá, encontrei com todo mundo. Falei, Keniê, tu não tem certeza que tu está fazendo isso? Eu falei, cara, eu pergunto para você, tu tem certeza que tu quer continuar nessa vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Você, falando para uma das pessoas lá, que era inclusive meu chefe, tu és uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Você está se perdendo aqui dentro da Petrobras. Você está se perdendo trabalhando para pessoas que só pensam em política, que não enxergam o verdadeiro potencial que você tem. E aí ele ficou calado, me ouvindo, assim, com uma cara tipo... Parece que as pessoas sabem isso, mas tem medo de arriscar. Sim, é verdade. E aí eu saí de lá muito bem, falei com o chefe do meu chefe, ele me perguntou a mesma coisa. Enquanto eu ia passando, todo mundo falou, Keniê, estou sabendo que agora tu é o cara dos investimentos e tal. Eu falei, mano, é o meu trabalho só, não é o cara. Tu é o cara do petróleo, por acaso? Não, é teu trabalho. E aí saí de lá assim com a alma lavada. Saber que eu consegui não só me desligar finalmente daquilo que me prendia, de alguma forma, algo que eu não achava correto, que é o mamar nas tetas do governo. Não, mas isso já é meio radical, né? Não, mas para minha vida. Pra tu. Não, isso pelo amor de Deus, gente, isso não é recomendação Funcionários públicos, de tá? A gente compra, não quer nem de ofender venda e nem de ações. Isso, para minha vida, não se aplicou. Para a sua, talvez se aplique. Aliás, vamos deixar bem claro aqui, todas as recomendações, todos os... Não, vamos voltar aqui. Depoimento. Vamos deixar bem claro aqui, todos os depoimentos e opiniões não são recomendações de investimento, tá certo? Depois não venha querer me cobrar que, Keniê, tu falou aquilo, eu nem a investi. mim, e nem a mim. E nem o Castor. E nem o Adilson. O Adilson pode. O Adilson só vai resolver nosso... Se alguém nos cobrar, o Adilson resolve pra gente, que ele é advogado. Mas... Não. Então, eu finalmente larguei. E continuei o meu trabalho. E nesse meio tempo, já tive épocas de vacas gordíssimas, já tive épocas de vacas apertadas, porque... Aqui é a vida real de quem empreende. Exato. É um empreendimento, Exatamente. é a tua área de empreender. Exatamente. Se você conhece alguém que trabalha com investimentos... Lógico, a gente não está falando daqueles que já conseguiram chegar num topo assim. Já estão... Mas as pessoas que estão no meio do trabalho, evoluindo, se ela falar que ela não passa por aperto, tem alguma coisa errada aí. Provavelmente é pirâmide, viu? E aí, eu quero mandar um abraço pro meu tio Raimundo Pinto, lá no Aritapera, e toda a galera que está assistindo aí com ele. Eu soube essa semana, o papai fez aniversário, segunda-feira, que também é telespectador desse programa, né? E aí ele me falou que o meu tio, que mora lá no Aritapera, diz que ele assiste lá, liga a TV e chama os vizinhos, e eles são nossos telespectadores lá, então um forte abraço. Explica aí pro pessoal do YouTube que está fora de Santarém sobre é verdade. o O pessoal do Aritapera. YouTube que está fora de Santarém, o Aritapera é uma das comunidades, é uma das regiões ribeirinhas que nós temos aqui, fica numa das margens aí do Rio Amazonas, acho que umas 4 horas daqui de Santarém, através... 4 horas? Eu acho que 4 horas, não é tão longe. E eles não têm energia elétrica Isso. fornecida pela companhia, tem isso. motor. Tem motor gerador. e também tem energia solar. Tem uma galera lá que já está com energia solar também. E a TV Amazônia, Isso que é legal. canal aberto, Chega lá. chega lá com qualidade. Com qualidade, canal TV Amazônia 7.1 Fiquei feliz de chega saber lá. isso, cara. Que legal, né? Legal. Abraço aí também, parentela do Adilson, lá no Aritapera. É Bom, isso tamo aí. junto, nós amamos muito vocês também por causa dessa figura ilustre que sempre está ao meu lado aqui. Voltando, Vamos lá. vamos lá, com o Keniê. Então agora, qual é o nosso desafio? Em poucos minutos, falar alguns assuntos práticos, que é o tema do programa, né? E vai ser o tema também da palestra na próxima segunda-feira, dia 30, lá na Paz Church, Santarém. Pare de perder dinheiro. Qual o primeiro tópico que a gente pode falar? Pare de perder dinheiro. Em que as pessoas costumam perder dinheiro e poderiam evitar esse Olha, prejuízo?
eu acho que como nós estamos falando para uma comunidade evangélica, Maior parte, Não somente, né? Não somente, não maior somente, parte, né? mas a maior parte, corte bom aí para a gente fazer, tá? Eu acho que o principal motivo das pessoas não conseguirem ganhar dinheiro ou ter uma vida próspera é a ideia implantada pela igreja nos seus primórdios, onde o cristão não pode ter dinheiro, a questão do... É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha ao invés de uma pessoa rica entrar no céu. Ou a confusão do conceito de humildade como virtude, né? Exatamente. A humildade ligada à pobreza. Exatamente. Que não é, né? A questão da autopunição. Eu não posso ter dinheiro, não posso ser feliz. Né? Jesus fala que nós vamos passar por aflições. E isso daí foi implantado na cabeça das pessoas. Parece que a nossa vida não consegue andar porque é culpa de Deus. Você acredita, então, nas crenças limitadoras? Sim, muito. Muito. Aliás, isso não é... A questão da crença limitadora, ela não é uma questão puramente espiritual. Também pode ser. Sim, claro. Mas eu não tenho como avaliar a questão. Mas mental, isso já está mais do que provado pela psicologia. O cérebro humano, ele vai funcionar por recompensas e traumas. Então, se o seu cérebro foi recompensado por alguma forma, aquilo ali vai tender a se repetir. Comida. Sim, com qualquer coisa. E se o seu cérebro gravou alguma informação por conta de algum trauma, isso vai, de alguma forma, ser evitado naturalmente. O pessoal chama de lei de atração. Eu não acredito em lei de atração. Eu acredito que o cérebro da pessoa vai, por todas as forças, evitar, mesmo que ele não esteja percebendo aquilo. É aquele... Eu esqueci o nome do médico, cara famosão aí, antigo, médico bem antigo no Brasil. Ele tem uma prática que ele fala sobre as duas leis intrínsecas de todo ser humano. A busca pelo prazer e evitar a dor. Exatamente. É isso aí. Aquilo que te trouxe dor, você vai fugir dela. É interessante. E às vezes a pessoa nem sentiu a dor, mas só de ter sido ensinado que determinada coisa pode causar mal. Mas para o cérebro é dor. Sim, Para o cérebro é dor. Ele vai querer evitar aquilo. Vamos aqui fazer a referência àquele grande pensador, né, que dizia assim... O médico é o Lai Ribeiro, lembrei. O que é realidade? Se é tudo que você pode cheirar, tocar, né, ver, então verdade são apenas impulsos elétricos. Morpheus, Matrix 1. Inclusive, abrindo esse parênteses, peraí, rapidinho. A gente vai abrir um observatório filosófico para discutir cultura. E o Adilson vai ser o grande líder dessa parada aí. Boa. Inclusive, uma tem sugestão é Matrix. Tem propriedade. Tá bom, tem agora propriedade. siga, por favor. Então, o cérebro humano, o que é verdade para o cérebro humano? É aquilo que os impulsos dele, ligados a traumas ou recompensas, entendeu? Fazem com que ele entenda que aquilo ali é uma verdade ou não. Então, a verdade ela é uma coisa. Por isso que a palavra de Deus fala que a tua palavra é a verdade. Porque se nós formos nos guiar pelo cérebro, o que é verdade para mim não vai ser verdade para ti, não vai ser verdade para ele, não vai ser verdade. Jesus sabia disso, sabe disso, né? E quando ele falou, ele está deixando claro, olha, gente, verdade não é aquilo que você pensa, que você acha, que você sente. Tem gente que fala assim, ontem eu tive um sonho que você estava brigando com fulano, então é Jesus falando para mim, ei, calma, mano. Isso foi um sonho que tu teve. São impulsos elétricos no teu cérebro. Isso não quer dizer que é uma verdade para a minha vida. Então, eu estou falando disso, eu apontei, porque foi o Adilson que falou isso. E eu falei, Adilson, calma, mano. Tudo bem, eu concordo, revelação em sonhos e tal, eu creio nisso também. Mas antes, a gente precisa entender se não foi apenas um sonho. E aí a verdade que está... Só Então, abrindo vamos parênteses aqui, vamos aproveitando. rapidinho, só finalizar aqui. Não, tem que abrir um parênteses para não ficar solto. Tá. É que Eu não depois... esqueci, voltando pra mas Bíblia. assim, depois até eu aprendi muito isso,
E depois eu entendi que a Bíblia fala que a gente tem que contar o sonho como sonho. Sim. Fechou. Exatamente. E aí, para não perder aqui... Então, vamos para a Bíblia. A Bíblia é a verdade. E aí, o que a Bíblia fala sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre negócios e tal? Olha, princípio fundamental: dinheiro jamais poderá ser seu dono, né? Dinheiro é servo, dinheiro é ferramenta. Então, quando a pessoa fala assim, que hoje tu já pode dizer que tu tá rico, eu viro para a pessoa e falo, me defina a riqueza. Qual parâmetro, né? Porque se riqueza é ter muito dinheiro, a pessoa está com um parâmetro completamente distorcido, porque dinheiro, para mim, é ferramenta, é algo que eu vou usar para trabalhar. E a própria quantidade, se for esse parâmetro, é muito relativo. Sim. Né? Porque... o que ela tem R$1 milhão é dinheiro. Aí a pessoa vai comprar uma casa. Quanto é que está comprando uma casa dessa? Mas, por exemplo, a pessoa que está desempregada, totalmente sem nenhuma renda, tem 0 de renda. Quando ela começa a ganhar R$2.000... É dinheiro. Sim. É uma evolução. Sim, com certeza. Agora chega uma hora que R$2.000 para ela já não é mais Pois riqueza. é. E quem trabalha com dinheiro, que é o caso do investidor, dinheiro ele é matéria-prima. É como para um marceneiro a madeira. Sim. É como para o pastor a palavra de Deus, a Bíblia, enfim, as leituras e tudo. É matéria-prima, ele não é realização. Quando você vê um mercado em queda como nós vimos aí por conta do final de pandemia, por conta da guerra que estourou, e você vê um cara que trabalha no mercado financeiro comprando carro de luxo, mano, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Porque para quem trabalha com dinheiro, dinheiro não é realização. O fruto do dinheiro, que vai ser o próprio dinheiro, que pode ser uma realização. Mas com o mercado em queda, é hora de comprar, mano. Não é hora de estar comprando carro. É hora de estar comprando ações, comprando criptomoedas, comprando, seja, o que for. Porque o mercado está em baixa. Comprando ativos. Ativos, exatamente. Aí a pessoa está comprando 2, 3, 4 carros de luxo. Passivos. Tem alguma coisa errada. Exatamente. Então, mas voltando aqui, a questão da crença limitante. Para mim, esse é o ponto fundamental. Certo? É o início. Se você não consegue entender que dinheiro é servo, que dinheiro é ferramenta, a pessoa pega R$10.000, vai gastar tudo. Pega R$1.000, vai gastar tudo. Pega R$1 milhão, vai gastar tudo. Por que tem tanto vencedor da Mega Sena que volta a ser pobre? A Mega Sena agora bateu o quê? Foi R$60 milhões. Se a pessoa bota numa renda fixa, ela vai ganhar aí, sei lá, 3 milhões, 2,5 milhões por mês. Mas não, ela não está nem aí. Deixa eu perguntar então, Kenice, na prática, eu acho que você no finalzinho já deu uma direção bem fácil de entender como romper essa crença limitante. Falando sobre o consumo. Sim. Né? Aquela mentalidade consumista, cara, tudo. É isso que diferencia, principalmente, na minha opinião, quem enriquece e quem permanece pobre a vida inteira. Sim. O pobre, ele pode ganhar o que for, ele vai consumir tudo. Ele vai gastar tudo, ele vai acabar com tudo, porque a mentalidade dele é de consumista. O cara que enriquece, ele tem uma outra mentalidade. Sim. Vou dar um exemplo aqui, cara. Lá em Macapá, eu conhecia um cara que ele é muito rico. A família dele, os filhos, a filha era da nossa igreja e ele tinha uma proximidade com a gente, não era da igreja, mas era próximo. Aí, um dia de domingo, eles convidaram, a gente estava viajando e me convidaram para almoçar com eles. Aí, o cara, Bambam, estava no almoço, num restaurante. A mentalidade, normalmente, assim, fala assim, pô, esse cara, ele vai bancar o almoço da filha, do genro, e eu tô perto, ele vai oferecer, porque Sim. o homem tem isso, né? Uhum. Não, eu que pago, né? No Brasil tem essa mentalidade, né? Os homens gostam de fazer isso, né? Chegou na hora, cara, ele tranquilamente, ninguém falou nada. Não, aí o garçom veio, vai ser como uma conta, compartilhada. Aí alguém falou, não, cada um paga o seu. Aí eu fiquei pensando, cara, olha a diferença. Se fosse eu na posição dele, pela minha mentalidade ainda em construção, não, deixa que eu pago para todo mundo. Mas o cara, ele valoriza, o cara que tem milhões, ele valoriza R$30. Exato. Não é porque ele é pão duro. O pobre poderia fazer essa leitura. Eu, se não estivesse já construindo uma mentalidade diferente, pô, esse cara é uma pão dura, ele era para ter pago, porque ele tem muito mais dinheiro que eu. Sim.
Não, ele sabe, ele valoriza. Não é injusto, não tem nada de injusto na história. Exatamente. Mas eu estava entendendo que é uma mentalidade do cara, entendeu? O Kenny tem uma frase, né? Que na verdade é não tem almoço grátis. Não tem cafezinho grátis, não tem almoço. É Não verdade. tem nada grátis. Tem uma frase que Não, mas eu não diz... completei minha pergunta, desculpa. Aham. Como se na prática você acha que a pessoa pode dar uma virada nesse mindset de Legal. construir riqueza? Assim, na prática, assim, você pode começar a fazer isso aqui para mudar, editar essas crenças limitantes que teu pai te ensinou, que a tua família que foi sempre escassa, você viu na prática, te traumatizou, agora você quer mudar e ter um pensamento diferente para Legal. te libertar. Legal. Outro corte bom. Vai lá. Bem, primeiro é reeducação mental. A gente que ensina a parte de investimento, trade, day trade, seja lá o que for. Por que tanta gente perde dinheiro investindo em coisas que são até colocadas como tradicionais? Porque a pessoa não tem uma mentalidade correta. Primeiro, aquilo que já foi falar aqui, o entendimento sobre o dinheiro. Segundo, com relação a medo, então prefere colocar o dinheiro numa coisa mais conservadora, ao invés de você diversificar isso daí, entendeu? Ou, como acontece também, acorda, bicho. Em todo mundo. Não, é porque eu olhei pequeno. Deixa eu defender. Ou, Eu nem vi, mas eu sou obrigado a defender. uma coisa polêmica aqui, tá? Ou a pessoa diversifica demais. Desculpa, é porque é o corte, né? Mas corta na edição. Porque tem um tipo de cochilo que você não sente. Já. Desculpa. Ou... Vai lá. Não, estou falando dele. Ou é a questão da pessoa que diversifica demais. Será que é certo? A pessoa compra 40 tipos de ações. Será que é certo? É certo. A pessoa compra 28 tipos de criptomoeda, achando que, eu estou seguro. Cara, quando você sabe o que está fazendo, o excesso de diversificação, excesso que eu digo é gente que compra assim, a pessoa tem 10 mil reais e compra, sei lá, 100 reais de cada coisa. Aquilo ali não vai ter uma dificuldade imensa de trazer evoluir. resultado, né, E provavelmente aquela pessoa vai precisar daquele dinheiro antes que aquilo ali consiga andar. Agora, quando a pessoa ela estuda, ela sabe o que ela está fazendo, ela consegue ali diversificar 8, 7, sei lá, ativos, ela vai ter resultados melhores. Entendeu? Então, essa questão da mentalidade, você conseguir separar medo, né, e irresponsabilidade, que são dois extremos aí. A pessoa que pega a mesma quantidade de dinheiro e coloca tudo numa coisa só. E pode dar certo? Pode. Mas pode dar muito e o ruim. que é pior nessa história, gente, o que é pior, Forbes é campeã de mostrar pessoas que enriqueceram rápido como exemplo de investidor. Não é. Esses tempos agora, acho que foi há uns 3 anos atrás, saiu na capa da Forbes um garoto que pegou a economia toda da família dele, comprou a tal da moeda do Elon Musk lá, que é uma moeda meme de criptomoeda, uma shitcoin que a gente chama, né? Pegou o dinheiro todinho da família dele e colocou tudo na tal da Dogecoin. Se você já ouviu falar nessa moeda Dogecoin, que é uma criptomoeda, que não tem fundamento nenhum. O grande fundamento dela é o Elon Musk. É o nome dele por É trás. o nome dele por trás. E aí o que aconteceu? Ele pegou todo o investimento, ele botou ali, e como o Elon Musk estava começando a divulgar essa moeda, a moeda explodiu quase, sei lá, 8.000%. E aí ele virou para a mãe dele e falou: mãe, mudamos de vida, tal, e pronto. Agora ele se tornou um exemplo, né, o grande investidor. Mas ele manteve lá o investimento ou tirou? Aí é que é a questão. Procure saber a história dele hoje. Se ele fez uma vez, voltando à questão do cérebro, tá? Ele fez algo e teve uma recompensa muito grande. Por mais que você fosse conversar com ele e falar: cara, como é que investe? Ele vai responder: não, você tem que ter moderação, você não pode botar tudo e tal. Talvez ele até respondesse isso, mas o cérebro dele gravou uma informação: aposte tudo que você muda de vida. All in.
Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele continuou nessa, mesmo já tendo mudado de vida, o qual ele poderia ter pego aquele dinheiro, diversificado não. Para que eu vou diversificar? Lá no subconsciente dele. Aí ele pegou o dinheiro e continuou aplicando em criptomoeda feito doido e entramos aonde? Que a gente chamou de inverno cripto. Também teve como gatilho a explosão da guerra, né, da Ucrânia com a Rússia. E também a volta da questão do mercado do coronavírus, as taxas de juros subindo. O que aconteceu? Todas as criptomoedas que ele investiu, teve moeda que caiu 98%. Teve moeda que caiu 75% e ele voltou a ficar na condição que ele estava antes. Só que dessa vez... E foi isso que aconteceu com ele mesmo? Foi exatamente Perdeu o que aconteceu tudo. com ele. Perdeu praticamente tudo. Né? Cara, assim, eu queria mais entrar na parte prática, mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer antes, né? Que eu acho importante. Qual é a relação, estou falando de fator de enriquecimento, a relação de impulsionador de um crescimento financeiro entre investimento e empreendedorismo? Entre você empreender, essa casadinha, acho que é um casamento importante para alguns especialistas que acelera muito. Né? Você ter investimento, mas você também usar o investimento empreendendo. Sim. O que você pensa sobre isso? Olha, inclusive interessante essa Adilson, pergunta. participa aí, filhão. Não, eu estou mais ouvindo hoje. Ó, vamos lá. Tá bom. Vamos falar aqui sobre o Luiz Barsi, tá? Antes de você responder, só uma pergunta. Assistiram o filme do Ike Batista? Que saiu? Assistiu? Ainda não. Assistir é um ótimo exemplo do que não fazer. Do que não fazer. Eu achei que o filme foi bem... Eu tenho aquele livro Fator X. Aham. Então, eu penso que o filme retrata Mas bem assim... próximo do que deve ter acontecido. O problema retratou próximo, mas tem um viés meio Romantizado. comunista socialista ali, mostrando que quem tem dinheiro não presta e os pobrezinhos... Isso é uma coisa muito ruim. Né? Mas, voltando aqui. Quem ganha mais? O investidor ou o empresário? Vamos fazer uma comparação aqui que eu peguei hoje na internet por coincidência. Vamos comparar quanto ganha o Barsi e quanto ganha o Velho da Van. Para quem não sabe, o Barsi é um dos maiores investidores no Brasil, certo? O maior, na verdade, o mais reconhecido. Dizem que é o maior, né? E ele, assim, diversifica de maneira moderada também, né? E tá aqui os dados dele, tá? Num ano, o Barsi... Primeiro eu vou perguntar para vocês, quem vocês acham que ganham mais? O Velho da Van ou o Barsi? Mas tem que saber o corte, né? Temporal, né? Não. Porque é complicado isso, né? O corte como é que Tinha está que medir, hoje? acho que talvez o patrimônio Não, atual, como né? está hoje. Como está hoje. Mas quem ganha... Não é quem tem de patrimônio. Ganhou naquele ano. Naquele Vamos ano. gerar. Então, vamos botar aqui Mas é quem difícil, ganha acho que mais. comparar, porque dependendo da situação econômica, o empreendedor pode ganhar mais. Não, um a ano. situação econômica vai atingir os dois. Porque, por exemplo, vamos falar da Avan, numa situação econômica melhor no país, ele vai vender mais. Numa situação econômica ruim no país, ele vai vender bem menos. Né? Então, quando... Eu vou votar no empresário. No empresário. Eu também. Pois é. O Barsi, ele ganha por ano, em média, né? 365,4 milhões de reais ao ano. Investidor. Tá? Por mês, daí uns 30 milhões, 450. O Velho da Van ganha por ano 15 bilhões. 15 bilhões. Eles têm muita diferença entre os dois? Rapaz, Tem. 13 Porque... bilhões. A questão de atitude. Sim. Atitude. Nós temos um investidor e nós temos um empreendedor. Calma. Eles são tão diferentes assim? Não. A verdade é que o empreendedor, ele é um investidor que ele está investido em um ativo, que é a própria loja. Ele é um investidor. Ele está pegando a vida dele todinha e investindo num ativo que ele é o responsável em fazer aquele ativo crescer. O Barsi, ele está investindo num ativo que são outras pessoas que estão fazendo, mas ambos estão investindo. E a diferença também, eu acho que, eu posso estar enganado, tu me corrige se eu tiver, é que o empresário,
a diversificação dele vai ser em função da própria empresa. Exato. Tudo que ele pensar em termos de diversificação vai ser centralizado para o crescimento da Ah, empresa. e Também ele, tem isso também. Exatamente. Tem isso, E não né? só isso, ele também é responsável pelo crescimento, né, ou a decadência da própria empresa. Então, ele é o responsável por Ele é o tudo. gestor do próprio, Exatamente. do próprio investimento. Exatamente. Entendi. Foi a mesma coisa, por exemplo, se você vamos pegar aqui como é que é o dono da Apple que morreu? Agora só. O nome do meu agora, cachorro, gente, Steve Jobs. Isso pode entrar no corte, mas agora que eu entendi. Gente do céu. Ele falava o velho da van. E o que velho da van, pô? É o velho era da empresa. Da empresa Avan, né? Você tava entendendo o que? Aí o velho da van. Eu, Da mas que van, é motorista? O motorista da van. essa? Que van é essa? A van. Pô, o velho da van, Tá ele ficou conhecido comprovado que ele agora na tava época. cochilando aquela hora. A mente dele não tá... tava. É porque ele. O A mente velho dele da tá van. a o velho 10 da RPM, van, mano. O velho da van. Que diabo de velho da Eu van? falei é o velho esse? da van porque eu entendo. Luciano né, Hang. o Luciano Hang, porque eu entendo que nós acabamos de passar por um período bolsonarista onde ele ficou muito em sim, destaque sim, como todo mundo velho da sabe, van. né? Né? Não, Ou tranquilo. careca da van também, que o pessoal fala. Ai, e ai. ele, assim, por que eu também tenho a liberdade? Porque ele é meu amigo. É papo, né? Mas porque ele gosta de ser chamado como velho da van. Mas essa explicação que você deu, então, assim, acaba... não tem como... A gente não vai confrontar mais o empresário no investidor, porque você colocou no mesmo patamar. Sim. Eles todos são investidores. Exatamente. E quando esse empreendedor, além dele investir então no seu próprio negócio, começa também a investir em empresas alheias, ele só está diversificando Exatamente. o seu capital. Exatamente. Como uma vez foi perguntado, né, para o velho da van. O velho da van. Põe uma van aí. Você já investiu em criptomoeda, que foi na investigação, o cara falou para ele, o político lá, não lembro quem foi. Você já investiu? Ah, eu sei quem foi. Foi o ex-governador do Amazonas lá. Lamentável. Você já investiu em criptomoeda? Foi lá na CPI, né? Esse negócio, na né? CPI. Aí ele... Verdade. Você já investiu em Bitcoin? Ele falou, não sei nem o que é isso, meu jovem. Mas... Foi ridículo aquilo. Ai, Mas... meu Deus. Sim, eles estão no mesmo patamar. A diferença é que ele consegue ter poder sobre a própria alavancagem dele, inclusive. Aliás, a gente pode até entrar um pouco e falar sobre o que aconteceu nas Americanas também. Vamos falar isso, cara. Vamos falar isso. Rapaz, Quer eu só fechar? quero- Não, Não, isso é interessante. Olha o nosso tempo, hein? Porque eu tava nosso vendo, tempo. eu vi o vídeo do Thiago Nigro um pouco. Eu não completei o vídeo, mas vi o início, ele falando sobre americanos. E ele fez uma pesquisa que em 2021, se não me engano, os cotistas, né, principais lá da Americana, não sei como é que se chama, me ajude, por favor, os Acionistas? principais acionistas. Sim. Né, mas tem um nome que se dá ali do conselho, não sei. Sim, o conselho. Sim. Eles fizeram muito aporte financeiro em 2021. Muito, altíssimo, de 300 milhões, bilhões, não sei, acho que milhões. No mês, 80 no outro. E em 2022, eles começaram a ou colocar muito pouco, né, dinheiro lá, eles começaram a vender pela metade do que eles estavam comprando no ano anterior. Então, é um movimento estranho, né, daqueles que detêm a Era um informação movimento tendencioso. privilegiada, porque são aqueles que fazem a gestão da empresa. Sim. Você acaba tendo informação e tem que ter muito cuidado por isso, para a gente não acusar ninguém aqui disso, né, porque até certo ponto é possível... Foi o Thiago Nigro que falou. Foi o Thiago Nigro que falou. Foi ele que falou, não foi Não, a gente. ele Thiago foi muito Nigro? mais cuidadoso, porque Tô ele tem a forma certa de falar. Mas sim, Mas a eu queria gente que tem um você advogado. explorasse isso aí. Porque é um negócio para quem Sim, olha só. para quem está tendo informação de investimento soube disso. Acaba ficando parece que teve alguma coisa, mas na verdade, gente, é o seguinte, a gente precisa lembrar o contexto que nós estamos vivendo em 2019, 2020, 2021, pelo amor de Deus. Então, realmente, não foi só as americanas que tiveram menos investimento. E não foi só a questão do investimento que pegou. Foi a questão também da inflação. Por que a inflação ela é um veneno para essas empresas que trabalham com eletrodomésticos? Varejo, né?
Porque essas empresas, por exemplo, não é a primeira empresa que acontece de vir a falir grande. Te lembra da Mesbla? Sim. Um dia desse, um tempo atrás. A Mesbla era no Rio de Janeiro, não tinha muito shopping center, as pessoas iam na Mesbla para passear. Exatamente. Que você comprava de tudo, lanchava, lá Exatamente. teu filho, Agora, como é brincava. que uma empresa dessa quebra? O que acontece é o seguinte. Vamos lá. A pessoa vai lá comprar... Mas peraí, a Membra, há um tempo atrás, não, tu tá sendo gentil, pô. Muito tempo atrás. É muito tempo atrás. Mas tem aquela enorme que em São Paulo, pô, a não é Mapping. porque só a porque a Mapping. gente- Mapping também. Pronto, então bora pegar uma mais, porque a Não, Membra... Mesbla, Mapping, exemplo do Norte. Yamaha. Ah, Yamaha, não, beleza, O que fechou. acontece com essas empresas? O sistema de financiamento que elas promovem... Tem gente nem que sabe que é Membra. Vai ter gente... Muita gente também não sabe quem é tem. Yamaha. Procurem aí no Google, tá? Nós somos um programa que é de informação. Exatamente. Procurem aí que vocês vão saber. Mas Mesbla. posso dizer o que acontece? Pelo amor de Deus. Bem, o que acontece? A pessoa vai lá e compra... Vamos dizer que isso aqui é uma geladeira. Vou lá, comprei uma geladeira. Se bem que isso aqui está valendo mais que geladeira, né? Vamos lá, comprou o iPhone. Comprou um iPhone lá por... Sei lá quanto é que está um iPhone desse agora. 10 mil reais. Foi lá, comprou um iPhone por 10 mil reais. Parcelou de 18 vezes sem juros. Vamos botar aí um ano. Parcelou de 12 vezes sem juros. Tá? Milão. Que é o que essas empresas amam fazer. Sim. Vão ganhar na quantidade. Só que o que está acontecendo? E principalmente aconteceu agora em 2020, 2021. A inflação ela disparou de uma forma que durante esses 12 meses onde você estava pagando o mesmo valor porque foi sem juros, você está pagando lá o mesmo valor, quando chegou no final desses 12 meses, aquele iPhone, aquele valor que era para receber 10 mil, agora aqueles 10 mil não tem mais um poder de compra. Então, aquilo ali já caiu pela metade. E aí ela precisa pegar esse dinheiro para repor o seu estoque. Só que o que acontece? Aqueles 10 mil estão valendo bem menos, cara. Estão valendo bem menos. Então, elas entram nesse ciclo de vender tudo a prazos muito altos, né, a prazos muito, muito extensos, né, com valores fixos, que depois não vão cobrir a própria despesa. E aí elas entram nesse ciclo. Assim foi com a Yamaha, assim foi com... Tiveram outras coisas também com a Yamaha, mas assim foi com a Mesbla, assim foi também com a Americanas, e que nem... Foi e a margem do varejo é baixa, né, cara? Exatamente. Sabe qual era a margem do varejo da Americana? 0,28%. Teve uns caras... Todo mundo explorou esse assunto aí, né? Teve uns caras que fizeram uma conta em cima de Kit Kat. Que era o forte da Americana, vendia Kit Kat barato, né? 3 por 10 reais, coisa assim, né? A Rejane é mestre de comprar Kit Kat na Americana. E falando sobre a margem do Kit Kat como exemplo de um dos produtos muito vendido na Americana, loja física, cara, é uma margem muito assustadoramente baixa. Pois é, 0 ponto... lógico, a gente tem que ver uma margem média, né? A margem média, se eu não me engano, eu estava em 0,28. Aí vai ter produtos que é um pouco mais, outros um pouco menos. Mas no final, eles ganham pela quantidade. Agora tu pega esse 0,28, parcela em 10 vezes, com a inflação comendo solta. Não vai, cara. Essa conta não vai fechar. E ainda tem uns gaiatos, tipo assim, o Magno e tal, que tem um mão grande lá na Americana, sempre passa ali, né, tal, um chocolatezinho, né? Rapaz, Não, você está falando a vida pré-greça. Lógico. Mas depois que Jesus entrou na vida dele, nunca mais se arrependeu e foi transformado. isso aí ele fazia na lobragem. Ele fazia na Mesbla. Então, o pessoal começou a botar a culpa Lobras. Olha aí, ó. Caramba, agora O pessoal começou a botar a culpa da falência das Americanas porque todo mundo roubava nas Americanas. Todo mundo roubava chocolate nas Americanas. Na verdade, não foi, né? Então, essa... Quem não bate nunca? os cálculos. Vamos brincar de quem nunca aqui. Sabe outra também que era famosa? Aquela que falava assim, vamos fazer o passo a passo esplanado. Foi outra que faliu por causa disso. Pula-pula. O pula-pula. Pulou e quebrou. Exatamente. Por quê? A inflação ela não deixa com que aquele valor seja coberto depois. Os caras vendiam pro Natal para pagar após o Carnaval. Aí agora sim, tem uma questão aí estranha, porque eles se conseguiram, né, disfarçar esse valor durante muito tempo, falando agora da Americana,
E teve uma hora... Essa é a questão que o mercado desconfia, né? Pois é. Aí teve uma hora que não deu mais para segurar e abriram. Que nem qual aquele Só filme? que aí existe uma coisa que antes do pronunciamento do... Eu esqueci o nome dele agora, que depois pediu demissão, pulou Chiquinho. fora. Chico Tripa. Alguém botou uma ordem de venda de put, Aham. entendeu? Nas ações da Americana, entendeu? E aí, em seguida, houve esse pronunciamento e alguém embolsou uma grana bonita. Eu não sei apostando como é que contra está as ações. rolando isso nível governo brasileiro, mas se fosse em outra nação, Sim. esse ia ser A muito bem B3, investigado, a né? B3 no dia, né? Só assim, o contexto do dia, teve o anúncio à noite, né? Aí no outro dia todo mundo estava esperando o mercado abrir para ver as ações. O primeiro gap era de 90%, né? O primeiro gap era de 90%. Entrou em leilão 2 vezes e depois a B3 teve que tirar. Agora que vai ter que ver ao longo do tempo, porque os relatórios demoram a sair, acho que 3 Isso, meses, né? Se depois que as ações baixaram drasticamente, quem comprou ela por esse... Eu conheço. Porque tem isso, né? Sim. Eles não poderiam... Eu acho, assim, eu sou muito leigo, né? Mas eu acho que eles mesmo não poderiam ter comprado depois de ter caído tanto assim. Pois é, o problema de Porque é comprar complicado agora isso, né? é você tentar segurar a faca enquanto está caindo. Esse é o perigo. Mas eu conheço um amigo meu trade que ele comprou nessa Tá acreditando? queda. Não, ele comprou para fazer o tal do swing trade. Então, quando ele percebeu que as ações subiram aí 10%, ele pulou fora. Então, ele fez aquela graninha dele. Agora, você comprar para segurar agora é um pouco arriscado. Sim. E é um assunto que a gente vai entrar agora, né? Que a gente vai entrar agora ou daqui a pouco, mas que a gente pode entrar agora, que é a questão que vale a pena... Pode seguir que vai aqui. Que é a questão, vale a pena você comprar algo muito arriscado? Vale a pena investir em mercado conservador ou investir em mercado agressivo? O que vale a pena? Aí a gente entra naquele papo que a gente está falando agora. Sabe? Você primeiro tem que saber o que está fazendo. Segundo, você tem que diversificar. Você tem que diversificar. Você não pode... Calouros, para de se aventurar no mercado, porque você vai perder tudo. Você que entrou com 1 mês, 2 meses, viu que começou a ganhar dinheiro e achou que era fácil, e agora eu estou sabendo que você está fazendo isso. Você está pegando o dinheiro da sua família, dos amigos, dos colegas e botando lá. Escuta o que vai acontecer contigo. Você vai perder tudo, meu jovem. Tudo. Porque mercado financeiro não é lugar para amadores. Seja o mercado de criptomoeda, seja o mercado de bolsa de valores, eles vão tirar o seu dinheiro até o último centavo. Se você não souber o que está fazendo. Aquilo ali, todo mundo conhece a teoria do caos. Aquilo ali é Materialização. a materialização, que não é material, né? Mas ele é o verdadeiro exemplo, né, concreto do que é a teoria do caos. E as pessoas continuam achando que podem controlar o mercado. Não, se pegar no preço tal, suporte tal, e puxar uma linha para cá e para lá, e se pegar na média, eu compro, vendeu. Cara, entende? Isso não existe. Não tem controle. Não há controle. A partir do momento que você começa a se achar seguro de que bateu naquele preço, eu comprei, aí chegar lá em cima eu vou vender e isso vai dar certo, você está muito próximo de ir à falência. E é por isso que os verdadeiros investidores, eles até podem entrar num day trade, podem investir no mercado de criptomoeda, sim, mas eles não pegam aquela massa para botar tudo nisso daí, entendeu? Então, você pode investir em mercado agressivo? Pode, mas é isso aqui. Aqui vai ter mais isso daqui. Então, no mercado tradicional, você precisa ter esse controle da sua carteira. Mercado de criptomoeda é uma coisa assim muito perigosa. Mas deixa eu falar uma coisa, o mercado de ações também é perigoso. Sabe, o mercado, botar dinheiro na poupança é perigoso. Guardar dinheiro embaixo do colchão é perigoso. A poupança, na verdade, a gente já sabe o que vai acontecer e sabe que nunca dá bom.
Exatamente. Já é uma conta que dá negativo sempre. Exatamente. Não, mas tem gente que ainda acha que pegar, sacar dinheiro e botar embaixo do colchão é seguro também. Não é, cara. Não é. Então, você acha que guardar dinheiro embaixo do colchão é? Tá, então faça isso com uma parte do dinheiro. Entendeu? Então, como encontrar, né, um equilíbrio para que você se sinta seguro? É investido tudo em mercado de renda fixa? Investir tudo em ações, tudo em criptomoeda, tudo em day trade? Não. Toda vez que você faz investir tudo, você está botando tudo a perder. Em risco, botando tudo a perder. Então, diversifique. Né? Então, já falamos de duas coisas aqui. O excesso de diversificação é ruim, né? E a não diversificação também é ruim. Então, cara, vamos estudar. Não existe ferramenta melhor para se proteger de perder dinheiro do que o conhecimento. do que o conhecimento. Vamos falar sobre, bem objetivamente, então, sobre cartão de crédito. Mas vamos focar assim no sentido assim, muita gente, eu já vi inclusive na igreja, claro que as pessoas com boa fé, mas boa fé com pouco conhecimento, Certo. né, mandando as pessoas quebrarem seus cartões de crédito. Já viu isso? Já, né? E assim, eu também na época da ignorância, nunca quebrei, eu acho que eu nunca quebrei, mas tendia, pelos argumentos, a concordar. Até que eu li um livro, cara, vou até falar o livro, que é de um cara que é um coach financeiro, não conheço bem ele, mas achei o livro dele bem legal, que é o Roberto Navarro. E o livro é bem legal, o livro é coach financeiro. E ele fala isso, ele fala assim, você conhece algum rico que não usa cartão de crédito? Ele fala, a maioria usa, e usa muito bem. Sim. E tira bem dos... O problema é quando a gente usa errado. E sabe usar. Né? Você não vê rico, pelo contrário, o rico quer os melhores cartões sem limite, né? Os blacks e tal. Então, aí eu falei, caramba, ele me convenceu mais do que os que eu tinha ouvido que era para cortar e quebrar o cartão. A gente podia, então, desmistificar essa dúvida que muita gente tem. Muito bom. Objetivamente. Que tem muito a ver com aquele início do assunto das mente. crenças limitantes. Sim. Mas tudo vai passar por isso, É. né? Mais um corte para a gente aí, então. Cartão de crédito é a melhor invenção já feita pelo ser humano. Existe coisa melhor do que você comprar alguma coisa com dinheiro que não é seu? Vamos dar um exemplo aqui. Se você comprou... Com prazo para pagar sem juros. Exatamente. Então, olha só. Vamos dar um exemplo. Você comprou um carro lá. Não, carro não. Você comprou uma geladeira, né? E aí você foi lá, comprou no dinheiro. A geladeira, depois de 1 ano de garantia, quando deu 2 anos, ela deu problema. E aí? Aí eu vou assinar a garantia, não tem mais garantia, você perdeu o dinheiro. Agora eu vou lá e comprei com cartão de crédito. Primeiro, você está comprando com dinheiro que não é seu. Isso é dinheiro do banco. O banco vai quebrar por causa da sua geladeira? Não, ele não vai quebrar. Tá? Se por um acaso você está tirando aí o cartão de crédito, além de você estar comprando com dinheiro que não é seu, você ganha de bônus nessa história seguro proteção de compra, que é o seguinte: se você comprou uma geladeira que ela estava custando R$2.000, na hora que você saiu da loja, na loja do lado, você encontrou a mesma geladeira com a mesma tudo, cor e tudo tal, só que estava custando R$1.600, você pode simplesmente entrar com um cartão de crédito lá em contato, encontrei aqui, está aqui a foto, tal, aqui o nome da loja, estão vendendo R$400 mais barato, me reembolsa. Seguro proteção de compra. Qualquer cartão? Cartão acima do Gold. Acima do Gold. Então, Master, enfim. Já está embutido esse seguro, Já. proteção de crédito. Se você entrar no site do seu cartão, ele vai ter lá. Seguro proteção de preço. De preço. De preço, tá? Então, você encontrou uma geladeira mais barata, você vai lá e pede reembolso e eles vão te reembolsar. Um dinheiro que você usou que não era nem seu, mas você finalmente parou de ter aquela cara de... Ai, meu Deus do céu. Comprei e em seguida encontrei alguma coisa mais barata, entendeu?
Seguro proteção de preço. Esse daí. Seguro proteção de compra. Eu acabei de comprar meu celular, na hora que eu estou saindo eu sou roubado. Aí você entra em contato, faz um BO, entra em contato e fala, acabei de ser roubado. E eles vão lá e te devolvem. Pelo cartão. Seguro proteção de compra. Ou se quebrou também. Enfim, tem vários pontos lá que você pode reaver o dinheiro normalmente. Então, um parentezinho. O que é importante, então? Quando a gente Conhecer o receber uma contrato. oferta de cartão, a gente ler Do contrato. o contrato ou Sim. perguntar para quem está te Ou oferecendo mesmo os que você já benefícios assinou, daquele cartão. Exato, exatamente. E aí, se você entra no site, tem lá, gente. Tem lá aluguel de Mas carro. a maioria das pessoas não fazem, né? Exatamente. Lembra da questão do aluguel de carro? Sim. Cara, você aluga o carro, o cartão de crédito te dá seguro total no seu carro. Então, tu vai alugar o carro, mais de 40% do preço do aluguel de um carro é seguro que você tem que pagar. Aí você fala, não, para Localiza. Agora, esses dias eu fiz isso. Eu vou querer fechar aqui 10 dias com esse carro, mas pode tirar o seguro. Não, senhor, o senhor tem que ter seguro. Não, eu tenho seguro, não se preocupe não, meu cartão de crédito. Ah, tá. Mas a Como pessoa é que tem você que ter descobriu? conhecimento para solicitar isso para a empresa, porque eles vão sem braço, eles não falam nada. Sim, aí a pessoa vira para mim e fala, mas como é que você ficou sabendo disso? É porque eu sigo o Kenia Ribeiro nas redes sociais. Mais uma A gente planilha. perdeu totalmente o controle desse programa. Pá! Por enquanto, mas Passou o como não é ao cartão. vivo, Felipe Vai editar. está ali, viu? Lamentável. Passa o cartão, tira. Simplesmente eu ia pagar uns R$2.000, porque eram 10 dias de uso do carro. Eu acabei pagando 1.300 e pouco, assim. Um desconto assim absurdo. Porque o meu cartão já dava seguro. Então, além de você estar gastando um dinheiro que não é seu, se por um acaso der algum problema, se simplesmente, passaram uma coisa aqui que não é minha, ou, como já aconteceu uma vez, a companhia aérea me cobrou 2 vezes, eu não percebi e eu paguei. Depois que eu olhei, eu falei, mas não era R$300 a passagem? Eu paguei 600? Só vi isso depois. Aí eu falei, não reconheço essa segunda compra. Não, senhor, mas... não reconheço, eu tenho aqui, a passagem era 300 e eles passaram 600. Ah, ok, então vamos cancelar essa coisa. E cancelou. Então, você compra com dinheiro que não é seu, você ainda ganha um monte de benefício que vai fazer você economizar bastante, né? E, no final, segue o mesmo princípio, você só não pode gastar além do que você tem. E deixar de pagar no Por que prazo as certo. pessoas cortam o cartão e falam que o cartão é vilão? O vilão não é o cartão. Ele acha quem que, usa. ele acha que o mínimo é uma vantagem para ele. Não. Eu posso pagar menos. Exatamente. Não, ainda tem Se outro lasca, detalhe, né? você ainda consegue parcelar, né? Ainda consegue É. aliviar. Cara, não tem coisa melhor do que isso, bicho. Agora, mano, tu não vai gastar mais do que tu tem, pelo amor de Deus. Parem de perder dinheiro. Uma dúvida que acho que é importante. É bom a gente estar num assunto que a gente tem várias dúvidas sobre, né? Vai. Aí flui, né? Até que ponto, em relação ao uso dos benefícios, tendo conhecimento dos benefícios, Sim. vale a pena você escolher um cartão mesmo pagando anuidade? Até que ponto? Porque, por exemplo, eu tive um upgrade agora, eu sou cliente, vou contar uma historinha aqui só para Vai. contextualizar. Sou cliente do Banco X desde 1998, ano que eu me casei. Então, assim, tem um lastro naquele banco ali, Sim. de quedas e aquela história do brasileiro, né? Mas estou lá a vida toda. Então, agora, quando descobri os bancos digitais, eu pirei, velho. Em 2019. Aí eu falei, cara, vou sair, não quero mais ser cliente tal do banco, eu pagava uma cesta de serviço caro. 12 meses dessa serviço eu faço viagem, eu vou Sim. ali na cidade e tal. Sim. Mudou minha mente, mudou. Aí eu fui no banco, eu não quero mais. Não, você é cliente tanto tempo, fica, não sei o que. Não quero. Eu sou gerente do meu próprio banco, no meu banco digital, eu não quero. Mas você vai precisar eu não quero empréstimo, não quero nada. Aí radicalizei. Não, então fica com a gente, você vai ficar sendo gerenciado, mas a gente vai tirar a tua taxa. A cesta de Cesta de serviço. Ah, sim, seja serviço. De ser o cliente X lá no banco. Falei, então se for assim, beleza, fico ali e tal. Enfim, agora quando eu mudei para a cidade que a gente mora agora, Santarém, eles queriam que eu mudasse meu domicílio bancário para cá.
pro mesmo banco, outra agência. Mas aí eu falei, mas eu tenho gerenciamento da minha conta, mas não pago taxa. Foi um dia que eu consegui lá e... Não, mas você vai para cá, vai ter que pagar, porque lá é outra agência. Eu falei, não, então não quero mais. Não, a gente consegue para você. E além a Rejane estava estudando mais sobre isso, conseguiu mudar o nosso cartão de crédito, que a gente não usava mais nesse banco, com alguns benefícios ainda sem anuidade nenhuma. Só que a Rejane tem descoberto alguns cartões que vale a pena mesmo assim pagar anuidade. Eu tenho debatido isso com ela. Sim. Desculpa ter me estendido tanto. O Felipe também pode cortar se for necessário. Pode, bota na velocidade 5 lá. Põe lá. Aí tu... a pergunta era essa. Sim, mas a resposta é exatamente o que você falou. Então, vai muito depender de quanto você gasta, de quanto de benefício você usa. Então, uma pessoa... Por exemplo, se eu pago, sei lá, R$700 de anuidade, cara, numa economia que eu fiz na hora de alugar o carro, eu já tirei isso daí, entendeu? Isso aí. Então, só nesse ponto já valeu a pena. Porque eu tinha uns debates com a Rejane a respeito disso, que ela começou a estudar e pediu cartões que a gente voltou a pagar anuidade. Uhum. Eu passei um tempo sem pagar nenhuma anuidade. E eu já era mais conservador que ela. Aí falei, tá bom, se você está levando fé, vamos fazer. Uhum. Aí tivemos um benefício agora. Viajando lá em Curitiba, ia ficar não sei quantas horas no aeroporto, sala VIP. Ótimo. Né? Aí, esse cartão, sala VIP. Então vamos para lá. Falei, Rejane, agora a gente vai provar se vale a pena ou não. Se aprovar a sala VIP, né? E são acho que 4 por ano esse cartão que a gente usa, né? E paga anuidade por ele. A gente conseguiu ficar nós dois, ficamos lá não sei quantas horas lá, comemos pra caramba. O que a gente gastou, o que a gente ia comer pra alimentação do aeroporto, Então pronto. Tá aí, ó. Então, quando você tiver a oportunidade de ir para uma sala VIP... Eu te disse que vale a pena. Não, tem um detalhe. Se você tem a oportunidade de ir numa sala VIP, aí você olha, quanto é que eu pago de anuidade? 1.800. Hoje a gente vai comer 1.800 na VIP. Não, e dá pra comer, cara. Chama o Magno, que o Magno ajuda a comer. Magno, vamos para São Paulo, então, vamos para São Paulo, na Past Church Conference, no mesmo voo, mas eu tenho que ter um upgrade porque a sala VIP de Guarulhos, no meu cartão não cobre ainda, mas de Curitiba cobriu. E de Belém também cobre, de Belém exatamente. cobre. Então a resposta para a sua pergunta é exatamente essa. O quanto você vai conseguir utilizar daquele benefício, entendeu? Kenny, eu quase não viajo, eu quase Próximo lugar de carro eu já vou... Quase não compro coisa e tal. Não sei se vai valer a pena para você. Mas aprenda a negociar, porque eles querem. Sabe por quê? Que 90% das pessoas que têm cartão de crédito gastam além do que precisa. E acaba se endividando e eles amam pessoas endividadas. É onde vem a grana, né, cara? Exatamente. Então, use essa malícia deles para conseguir um cartão e usufruir. Não, obrigado, não tem interesse. Não. Olha, eu reduzo... Cara, só para ter uma ideia, eu não pago cesta de banco porque eu era da Petrobras, na Petrobras era incluso. Aí eu saí, aí o pessoal cobrou para mim. Queria te colocar de novo. Aí eu falei, então eu saio do banco. Eu vou sair do banco, tal, tenho o Nubank já e tal. Não, a gente vai manter. Pronto, acabou. Cara, isso é muito libertador, velho. Eu experimentei isso nesse ano de 2019. Essa mudança de mentalidade. Uhum. Então, assim, você chega diferente no banco. Eu já fui humilhado no banco, bicho. Por gerente. E naquele momento eu não tinha o que fazer. Eu estava na mão do cara. Quando eu reorganizei a minha mente e algumas questões da nossa administração, eu cheguei no banco diferente. Não assim, não com arrogância. Eu falei assim, eu não quero. Eu quero sair. Não fica. Eu quero sair, porque para mim não vale a pena pagar isso. Mas você vai ter essa vantagem. Mas eu não quero essa vantagem, porque eu entendi que não é vantagem. Se eu pagar R$1.000 por ano pro banco, só para me dar essa classificação, com R$1.000, cara. Eu invisto dinheiro... Eu viajo no final do ano, vou ali, eu estava em Macapá, vou em Belém e volto. Uhum. Né? E eu entendi que aquele dinheiro eu estava dando para o banco. Isso. Né? Sendo redundante, dando gratuitamente. Né? Uhum. E por ignorância, cara. Aí quando eles viram que eu entendia que eu estava perdendo, eu me tornei... em vez de eu servir o banco passou a me servir. Que é a posição correta. Justamente. Você é o cliente. Entendeu? Que é a posição correta, mas nós viemos de uma ideia, né, que o banco, o governo
né? O pessoal gosta muito de, é o mito, é o meu presidente. Mano, entende uma coisa. Funcionários públicos. São funcionários públicos que são pagos com o nosso dinheiro, mano. Ou da empresa privada também, Ou da empresa que privada. recebe da Isso nossa... não te dá aquela vantagem para querer ser arrogante. Não é isso. Não é Mas isso. é entender que o pessoal gosta muito de levar para o... porque na Bíblia está dizendo que as nossas autoridades... Peraí, ali estavam falando de um outro contexto. É um contexto sociopolítico e eclesiástico também. Não é nem eclesiástico, Indo não para a existe Bíblia, eclésia. então, tipo assim, é a verdade que liberta. Exatamente. Você conhece a verdade, Agora, a verdade te liberta. Agora, você ter um político que seja como seu líder... Não, mano, ele não é teu líder. Ele é servidor público, está sendo pago com teu dinheiro para favorecer e ajudar a comunidade. Ele não é um líder seu. Seu líder é Jesus, seu líder tem o seu pastor, etc. Enfim, pessoas que realmente exercem liderança. Seu pai exercem lideranças verdadeiras na sua vida. Sabe? Político, não. Entendeu? Lógico, esses dias agora eu fiz uma postagem lá no perfil Kenia Ribeiro, falando de uma posição que eu achei errada de uma deputada, e aí o pessoal já, Kenia, você sapateou na cara da deputada. Eu falei, ei, pare com isso. Primeiro que eu preciso tratar bem meus funcionários. Ela é minha funcionária, ela é paga por mim e espero que ela continue. Se ela está eleita é porque ela está fazendo algum tipo de serviço que está abençoando a vida de alguém. Entendeu? Então, você vai tratar com respeito, normal e tal. Mas acabou aí. Com certeza. Acabou aí. Cara, teria muito mais Tá, assunto, eu né? posso fazer a minha... Você não quer que a gente faça por você? Meu merchan? Não, é porque tem algumas coisas aqui. Escola de Capitais, posso? Ele não falou posso. E aí, Gilson? Não, Deixa eu que mando. mostra os teus canais. Pronto. Aí. www.escoladecapitais.com. Entre lá, sabe? Nós temos uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, o mais importante de todos os serviços que são oferecidos lá é o serviço de mentoria. Nós fazemos mentoria para milhas, para cartão, para bolsa de valores, para day trade, para criptomoeda, para tudo, para investimento em renda fixa. Entre em contato com a gente. A mentoria é a parte mais importante, seja para quem quer só saber o que fazer naquele momento, ou seja para quem quer seguir carreira. Certo? Não adianta eu sentar igual... Eu chamo a mentoria de autoescola. O que é autoescola, né? Você primeiro aprende toda a teoria, agora, mano, você vai sentar aqui do meu lado e eu vou te ensinar a dirigir. Tem que ter isso daí, tem que ter, porque ninguém ensina a pessoa a dirigir no papel. Você que nos acompanhou, tanto pela TV aberta, canal Amazônia 7.1, quanto pelo YouTube. Obrigado, Kenia. Deus abençoe. Eu que agradeço, Deus Tchau, pessoal. abençoe. Valeu!